Olá, nós estamos no laccursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre Direito Administrativo Pregão, exatamente a aula número 2 de Pregão. E hoje a gente vai falar de propostas, validade de propostas e as modalidades de pregão. Sim, pregão tem modalidades, presencial e eletrônico. A gente vai conversar isso na aula de hoje, nesse estudo sistematizado que o LAC proporciona para você e o maisadministrativo.com.br também. Vamos lá? Validade das propostas. Na aula passada, a gente chegou até a validade das propostas. Hoje a gente vai enfrentar a validade das propostas, saber exatamente o que acontece, qual é o prazo, e depois a gente vai conversar sobre as modalidades do pregão presencial e o eletrônico. O prazo de validade das propostas é de 60 dias. Tá bom? 60 dias. Passou desse prazo, a proposta perde a validade e o licitante vencedor é desclassificado. Na verdade, ele não vai poder mais contratar se ele perder o prazo de 60 dias de validade. Tá? Exceção, outro prazo fixado em edital. Pode ter outro prazo desde que o edital fixe esse prazo. Mas não vai poder ser superior a 60 dias. Até porque isso pode onerar demais o licitante. Eu coloco lá um prazo de 60 dias e daqui 180 dias eu chamo o licitante para me oferecer o mesmo preço. Não está certo. Você pode gerar um ônus muito grande ao contratado e ele talvez não consiga prestar o serviço ou entregar o bem que você está adquirindo. Será declarado impedido de licitar com a União, Estado, Distrito Federal ou municípios e será declarado descredenciado no SICAF e de outros sistemas de fornecedores aquele que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar a documentação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução do seu objeto. Olha só, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Vejam só, essas situações aqui, a partir do momento que eu fixo um prazo de até 60 dias para a validade da proposta vencedora, lá no pregão ele ofereceu a proposta, foi vencedor. Então aquela proposta tem validade de 60 dias. Em tese, dentro de 60 dias, o vencedor tem que ser chamado para contratar com a administração. É possível que ele deixe de fazer isso. Sim, eu não vou contratar não me interessa mais. Por alguma razão ele resolveu não contratar. Tudo bem, quer contratar não contrata, mas ele vai sofrer punições. Olha só, será declarado impedido de licitar com a União, com os estados, DF ou ainda com os municípios. E será descredenciado no SICAF. Ser descredenciado no SICAF não é um bom negócio, porque o SICAF é um sistema integrado de cadastro de fornecedores da administração. E aí, se ele perde esse cadastro aqui, ele não vai participar de uma série de atos junto com a administração pública. Isso pode trazer para eles uma diminuição de faturamento. Isso não é bom, isso é ruim, né? Então, ser descredenciado do SICAF não é legal. Quando é que ele pode ser declarado impedido ou ser descredenciado do SICAF se ele não cumprir com a proposta ou se ele não apresentar-se para o contrato? Olha só, não celebrar o contrato. Dentro desses 60 dias, ele não celebrou o contrato. Posso, como eu disse, eu posso fixar um prazo menor? Posso, 15 dias. Vem cá, você tem 15 dias para assinar esse contrato comigo, fechar tudo isso. É inferior. O que eu não posso fazer é um prazo de 80 dias, 100 dias, 180 dias, isso não vai rolar. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa. Eu não entrego a documentação, ou se entrego falsa. Além de ser descredenciado e declarado impedido, ele está praticando crime de uso de documento falso, né? Retardar a execução do seu objeto. E não mantiver a proposta. Ele prometeu vender um computador por R$2.000 e aí chegou na hora de entregar e receber o pagamento, o computador vale 5. Não tem nada a ver, né? Então não vai rolar. Falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Todos esses elementos, todas essas condutas, melhor dizendo, podem gerar um impedimento de até 5 anos.
Já pensou 5 anos sem poder licitar com a administração pública? Isso não é bom, não é bom. Tem gente que não gosta de licitar com a administração pública porque é problemático, né? A administração não paga em dia, é muito burocrático, as exigências são muito grandes, né? E a pessoa prefere ficar aí com o particular. Tudo bem, é uma opção, mas se ele já licita com a administração pública, é no mínimo interessante que ele mantenha isso, porque a administração quando compra em grandes quantidades e compra com regularidade, né? A administração pública é um baita de um clientão, né? Registro dos atos do pregão. Bom, isso aqui foi sobre as propostas, agora vamos falar sobre o pregão. Os atos do pregão serão registrados, documentados, vai ter um processinho, vai ser tombado, vai ter número, e isso tem que estar à disposição do órgão, dos licitantes e da sociedade de forma geral, além de ter que estar à disposição dos órgãos de controle. Sim, não dá para vacilar, não dá para imaginar que uma licitação de pregão, por exemplo, não tenha o tombamento do processo do pregão, ainda que seja um pregão eletrônico, que ocorre na internet, que é virtual, mas ele precisa ter a sua documentação arquivada, registrada num processinho lá na administração pública, tá? Serão documentados no processo respectivo, inclusive os decorrentes dos meios eletrônicos? Olha só, inclusive o pregão eletrônico, leia-se, inclusive o pregão eletrônico, vai ser tudo documentado num processinho. Mesmo sendo eletrônico, não interessa se você vai fazer o pregão eletrônico ou não, vai ter que documentar. Com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle. Eu vou além, não só agente de controle, pela sociedade, pelos licitantes, porque todos têm o direito de informação, isso é transparência. Isso é transparência, né? Aplicam-se subsidiariamente para a modalidade de pregão as normas da Lei 8666, né, de 93. Diversamente do RDC, o RDC exclui a legislação geral de licitações, né? O RDC descarta praticamente toda a lei de licitação. O pregão não, o pregão já fala, a lei do pregão já fala, olha, eu vou usar subsidiariamente aí a Lei 8666, porque eu não resolvo tudo por meio da lei do pregão, tá? Hipótese de vedação ao pregão. Isso aqui é interessante a gente saber, porque existem determinadas coisas que eu não posso fazer por pregão. Apesar do objeto do pregão ser extremamente amplo, né, bens e serviços comuns, isso é de uma amplitude enorme, eu tenho que observar mais, eu tenho que observar que existe vedação para usar o pregão. E quem me define o que é vedado no pregão não é a lei do pregão, mas é esse decreto, é o decreto 3555 de 2000. É um decreto do Executivo Federal que regulamenta o pregão. Esse decreto aqui é do pregão presencial. Já já a gente vai discutir o que é pregão presencial e o que é pregão eletrônico. Esse decreto regulamenta o pregão presencial e você, meu amigão, você, bonitona, tem que estudar esse decreto também, porque muita coisa que cai em prova, a resposta está aqui, dentro do decreto, tá? Então, olha só, hipótese de vedação ao pregão. Segundo o decreto 3555 de 2000, que regula essa modalidade licitatória, no seu artigo 5º diz que eu não posso fazer por pregão contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral. Então, sempre que eu falar de contratação de obras ou de serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral, eu vou ter que fazer isso por meio da 8.112. Exatamente, é a 8.112 que vai resolver a questão, né? Eu não vou fazer pregão para poder resolver essas questões aí de contratação de obras ou serviços de engenharia, locação de imóveis ou ainda alienações gerais. As alienações gerais, a gente tem que lembrar que elas estão lá no artigo 17 da Lei 8666 e que a gente ainda tem uma possibilidade de uma licitação dispensada, que é diferente da licitação dispensável. A dispensada está no artigo 17 da Lei Geral de Licitações, ao passo que a dispensável ela está no artigo 24 e a inexigível no 25. Salvo engano é essa a sequência, né? Se a cabeça não se equivocou.
O decreto federal estabelece ainda os princípios norteadores do pregão. Isso aqui é muito bacana. Além de eu saber pelo decreto o que eu não posso licitar em pregão, o decreto fala, escrachado lá. Ele também me dá os princípios que devem ser aplicados ao pregão. Tudo bem que nós temos os princípios previstos na lei de licitação, mas o pregão traz informações expressas sobre os princípios. Ó, legalidade, está repetindo igual do artigo 3º da licitação, impessoalidade também, moralidade também, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo do certame. Isso também está lá na Lei 866. Agora, princípios correlatos, olha só, celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade, comparação objetiva das propostas, né? Por que comparação objetiva das propostas? Por causa dos lances, a possibilidade de você poder dar lances. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, razoabilidade e proporcionalidade. Vamos lá, razoabilidade e proporcionalidade. Eu recebo uma infinidade de e-mails reclamando assim, cabeça, você falou que razoabilidade e proporcionalidade são expressos, mas eles são implícitos. Na aula de princípios implícitos e princípios expressos da administração, você falou que razoabilidade e proporcionalidade são expressos. Pois é, falei, porque são. De fato são. O cabeça não tem culpa se a doutrina ainda trabalha com a ideia de princípio da proporcionalidade e da razoabilidade como princípios. Olá, meus amigos! E aí, galera? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso super competitivo, completaço da Universidade Federal de Tocantins 2016? Então acesse nosso site, laconcurso.com.br. Esse curso completaço custa apenas 10 mensalidades de R$20. São 116 aulas e mais de 125 horas já disponíveis. E papo reto, aqui você tem um personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Tá certo, galera? Então espero vocês. Pode acessar o site lá, baixar esse material aqui, inclusive, e fazer a sua matrícula, que você vai ficar muito contente com a nossa prestação de serviços, ok? Forte abraço! Tchau, tchau! Clique lá.